E sobre hoje, sobre nossa pauta de hoje, depois de dados esses informes, é que eu coletei alguns materiais de vocês e também preparei aqui um slide sobre coesão textual e vou trabalhar com vocês alguma coisa sobre como funciona, né, essa coesão textual, um negócio tão importante, e por que que o texto da gente às vezes fica mal costurado, essa é a verdade. Então, eu vou já compartilhar aqui outro slide. Como eu disse hoje, o importante é que vocês estejam na aula presencial e depois façam as atividades, mas, sobretudo, estejam aqui para que a gente possa explicar. A coesão textual, como todo mundo já deve saber, são justamente os mecanismos que conectam ideias. E aí, o que é? Conexão formal entre palavras, frases e parágrafos. Ela garante que o texto se costure bem. Quais são os elementos? Conjunções, pronomes, advérbios, repetições controladas através de substantivos sinônimos ou quase sinônimos e substituições. Aí eu fui ver alguns exemplos, né? Dentro do parágrafo, a gente tem aqui a inteligência artificial tem revolucionado diversos setores. Essa tecnologia permite a automação de tarefas repetitivas e a análise de grandes volumes de dados. Além disso, a IA contribui para a personalização de serviços, melhorando a experiência do usuário. Então, a gente já tem aqui inteligência artificial, e aí ela é retomada pela palavra essa tecnologia. Perceba que é uma palavra quase sinônima, né? Se encaixa dentro do campo tecnologia, e a gente, depois que fala sobre ela, né, na continuidade do tópico frasal, aí vem mais uma informação com o além disso. Quer dizer, ela permite a automação e a análise e permite também, ou seja, além dessas duas coisas aqui, ela contribui para a personalização do serviço, melhorando a experiência do usuário. Eu não perguntei se vocês estão vendo o slide, mas vocês estão vendo? Sim, professora. Ótimo. Aí, veja, eu coloquei os recursos aqui nessa tecnologia, além disso. Então, essa é a coesão dentro do parágrafo. Agora, a coesão entre os parágrafos. Então, aqui tem o parágrafo 1 e parágrafo 2, e aqui a gente tem um tópico frasal: a transição energética é um desafio global. Reduzir a dependência de combustíveis fósseis exige inovações tecnológicas e políticas públicas eficazes. Tá? Então, aqui, nesse contexto, se você observar a palavra nesse contexto, ela resume tudo o que foi dito aqui em cima. Então, nesse contexto, as energias renováveis, como solar e eólica, ganham destaque. Sua adoção em larga escala, sua adoção, aqui é dentro do parágrafo, né? Sua adoção em larga escala pode reduzir emissões de gases de efeito estufa e mitigar as mudanças climáticas. Então, o elemento de ligação que liga um parágrafo a outro é a conjunção nesse contexto. Tá? Então, a coesão entre parágrafos, ela funciona dessa maneira. E, inclusive, tem até um processo de sequenciação, né? Quando você vai sequenciar ideias, em primeiro lugar isso, em segundo lugar aquilo, então, você está fazendo a ligação entre os parágrafos. Então, agora a coesão com parágrafos maiores. A preservação da biodiversidade é um dos principais desafios da atualidade. Aí, tópico frasal, abriu. A destruição de habitats naturais, causada pelo avanço das atividades humanas, compromete o equilíbrio dos ecossistemas e ameaça inúmeras espécies. Diversos estudos indicam que a perda da diversidade biológica impacta diretamente serviços ecossistêmicos fundamentais, como a polinização, a regulação do clima
e a qualidade da água. Parágrafo 2. Nesse cenário, observe que nesse cenário retoma tudo que foi dito aqui, que é justamente o cenário que é descrito, que é a destruição dos habitats naturais, certo? E os estudos o que indicam nessa perda. Aí ele diz, nesse cenário aqui de perda de impactos na biodiversidade, torna-se imprescindível adotar estratégias de conservação que integrem desenvolvimento econômico e proteção ambiental. Políticas públicas aliadas a ações de conscientização da sociedade são ferramentas essenciais para reverter o quadro de degradação ambiental e garantir a sustentabilidade dos recursos naturais. Então, observe que a palavra nesse cenário, ela liga uma coisa à outra e automaticamente faz com que o texto fique mais coeso. Outra coisa que eu observei nos exercícios, eu vou mostrar, é que às vezes você vai escrever alguma coisa num parágrafo, você abre com um tópico, e quando você vai desenvolvendo, você coloca um monte de ideia nele, e não desenvolve como deveria, e isso atrapalha. Então, esses recursos que a gente utiliza, mais comuns, são os pronomes, este, esse, aquele, as elipses, né, que são aquelas palavras que não estão ali, mas estão, ok? As substituições, conjunções aditivas, como além disse também, e isso é dentro do parágrafo, entre parágrafos, os conectivos referenciais, quando você está trabalhando com a argumentação, você usa por outro lado, em contrapartida, expressões de retomada, como eu mostrei aqui nesse cenário, quanto a isso, sequenciamento lógico, como eu falei, em primeiramente, em seguida, por fim, são recursos bastante comuns, mas há vários recursos, certo? Vários. Eu vou colocar um exercício lá mostrando mais material específico sobre quais são os recursos e como é que você pode melhorar e usar esses recursos para potencializar a escrita dos seus textos. Exemplo completo de coesão. Veja aqui outro exemplo. Aqui a gente tem o primeiro parágrafo. A pandemia de Covid evidenciou a importância da ciência para a saúde pública. Vacinas, tratamentos e medidas preventivas foram desenvolvidos em tempo recorde graças ao esforço científico global. Por consequência, veja, aqui é uma outra maneira de construir. Por que o por consequência? Você está aqui mostrando a causa e depois você vai mostrar quais foram as consequências de ter feito esse tratamento ou essa medida de saúde, medidas preventivas, num recorde. Aí vem o por consequência, observou-se um aumento no interesse da população pelas informações científicas. A disseminação de dados confiáveis tornou-se essencial para combater a desinformação. Então, aqui, por consequência, já traz essa explicação. Agora, o problema do paralelismo. Esse trecho foi retirado de um material relacionado à área de engenharia. Então, a durabilidade da estrutura foi avaliada, considerando a resistência dos materiais, a forma como foram conectados os elementos e que a manutenção fosse realizada periodicamente. Seria aqui um relatório, né, daquele prédio que caiu essa semana em Jaboatão. Aí está aqui o parágrafo, o engenheiro fez isso aqui, escreveu, né, ou a equipe, e aí a gente tem um problema de paralelismo. O que é paralelismo? Paralelismo são ideias paralelas. Não tem as ruas paralelas, não é uma ao lado da outra. Na estrutura sintática também existe um fenômeno chamado paralelismo. E esse paralelismo, muitas vezes, ele é sintático. E quando ele é sintático, há uma desobediência. O texto perde a clareza. E é o que aconteceu aqui. Como, professor, isso aconteceu?
Aqui a gente tem, a estrutura foi avaliada considerando a resistência, considerando a manutenção, temos dois substantivos, mas aqui a gente tem um substantivo e automaticamente tem o verbo aqui, ó, como foram conectados. E depois aqui a manutenção fosse realizada. Então, aqui era para ter três coisas. A estrutura, a durabilidade da estrutura foi avaliada considerando A, considerando B e considerando C, que é a manutenção. A durabilidade da estrutura foi avaliada considerando a resistência, considerando a forma como foi conectada e como foi realizada a manutenção. Então, vamos ver como é que a gente podia corrigir isso aqui. Uniformizando com substantivos. Primeiro, a durabilidade da estrutura foi avaliada considerando a resistência dos materiais, a forma de conexão dos elementos e a periodicidade da manutenção. Observe que a gente tem aqui resistência, forma de conexão e periodicidade. São três substantivos. Aí, quando você faz isso, o texto fica paralelamente claro, com locuções. Vamos ver. A locução é o quê? Professor, o que é locução? São duas palavras com valor de uma. Então, aqui a gente tem a durabilidade da estrutura foi avaliada considerando a resistência dos materiais, é uma locução, a resistência dos materiais, o modo de conexão dos elementos, aí aqui está repetido, e a realização periódica. Está vendo? Modo de conexão, resistência, a forma de conexão, o modo de conexão, tá? E a realização periódica, ok? Então, aqui, as ações, se o contexto permitir. A durabilidade da estrutura foi avaliada considerando a resistência dos materiais, como os elementos foram conectados e a periodicidade da manutenção. Então, aqui a gente já tem o verbo, ok? E depois, outros verbos aqui, como os elementos foram conectados e a periodicidade, se conseguir. Aqui, mantendo uma estrutura... Eita, fui para baixo aí. Mantendo aqui uma estrutura, a durabilidade da estrutura foi avaliada considerando a resistência, o modo como os elementos foram conectados e a manutenção realizada periodicamente. Então, a gente percebe que, se vocês forem analisar aqui o slide anterior, vocês vão ver que ficou um pouco... a construção ficou desconectada por conta da organização. Aqui, a gente tem duas orações, como foram conectados, que a manutenção, esse que aqui, como o pessoal diz, acabou com tudo, né? Então, a gente tem que ter bastante cuidado. Parágrafos com problemas de coesão e paralelismo. Eu peguei esse parágrafo daquele exercício que eu pedi para desenvolver o parágrafo. Eu gosto de usar os materiais que vocês mesmos escrevem. Eu até já tinha dito que ia fazer isso. Se vocês não lembram, eu quero retomar. Eu não me interesso de saber quem foi que fez. O que me interessa é que eu vou usar isso como material para analisar o que a gente está fazendo aqui. Então, a pessoa foi lá, pegou aquele paralelismo, ou melhor, pegou aquele parágrafo que eu pedia para você... Eu dei quatro ideias para você fazer um parágrafo. E aí ficou assim: após a pandemia, o ensino ficou metade presencial e metade remoto, podemos contar com a internet para pesquisa e enviar trabalhos, podendo pesquisar na hora que quiser, ficou rápido, e presencial o aprendizado fica a depender dos professores. Sobre o assunto digital, incentiva professores e alunos a se desenvolverem e serem independentes, dominando a internet e ficando conectados ao mundo atual. Então, primeiro, qual é a questão aqui? Que é o paralelismo. Então, o paralelismo ocorre quando elementos não seguem a mesma estrutura. Eu já falei isso aqui agora há pouco. Então, qual foi o trecho? No trecho, o que é que a gente pôde identificar? Aqui, para pesquisa, é uma locução prepositiva.
enquanto enviar trabalhos é um verbo no infinitivo. Então, vamos voltar para ver isso lá. Né? Aqui, enviar trabalhos, podendo pesquisar e presencial fica dependendo sobre o assunto, ficando conectados. Enviar trabalhos aqui, ó. Podemos contar com a internet para pesquisas e enviar trabalhos, podendo pesquisar na hora que quiser. Ficou assim, como se o texto ficasse solto, sabe? E aí, essa frase inicia com gerúndio, podendo. Aí aqui, ó. Enquanto enviar trabalhos é um verbo no infinitivo. O ideal seria uniformizar a estrutura. Por exemplo, podemos contar com a internet para a pesquisa e o envio de trabalhos. Ou podemos contar com a internet para pesquisar e enviar trabalhos. Então, só para a gente ver como é que a gente pode juntar as ideias e não ficar, né, aquela coisa solta. Podendo pesquisar na hora que quiser, essa frase inicia com gerúndio, que não está paralelo a nenhuma outra ação ou estado na frase anterior. E presencial, o aprendizado fica a depender dos professores, a construção fica a depender. Aqui foi porque, quando eu copiei, quando eu corrigi lá, eu tirei esse A aqui, porque não tem crase antes de verbo. Então, a construção fica a depender. Aí, quando eu fui copiar, automaticamente já coloquei aqui. Aí ficou assim. É redundante e não paralela à ideia de rapidez apresentada anteriormente para o ensino remoto. Além disso, a repetição da proposição é um erro de regência. Uma forma mais paralela seria: e no presencial, o aprendizado depende dos professores. Está vendo? Em vez de fica a depender. Tá? Fica parecendo até uma construção portuguesa, fica a depender de estar a ficar, né? Que é muito comum essa organização na língua portuguesa de Portugal. Problemas de coesão agora. A coesão se refere à ligação lógica e gramatical entre as partes. Inclusive, quando essa coesão, ela não, essa costura, vamos colocar assim, ela não é bem feita, o que é que acontece? O texto fica mal costurado e fica assim, você não consegue ler bem, você tem dificuldade de compreender, você precisa voltar para poder compreender. Então, a passagem da modalidade remota ficou rápido para a modalidade presencial, e presencial o aprendizado fica a depender dos professores, não possui um conector adequado que contraste as ideias de forma clara. Poderia ser utilizado um enquanto, por outro lado, contudo. Outra questão, a referenciação, a frase sobre o assunto digital incentiva professores e alunos a se desenvolverem e serem independentes dominando a internet e ficando conectados ao mundo atual. Parece desconectada das anteriores. Qual é exatamente o assunto? O assunto digital a que se refere? Seria o ensino remoto? A falta de um referente claro dificulta essa compreensão. Então, voltando lá, né? Voltando aqui, após a pandemia, o ensino ficou metade presencial. Podemos contar com a internet para pesquisa, podendo pesquisar na hora que quiser, podemos e podendo, ficou rápido. Em presencial, o aprendizado fica a depender dos professores. Sobre o assunto digital, que assunto digital retoma o quê? Presencial ou remoto, ficou solto. E como seria isso corrigindo? Corrigindo, como seria? Após a pandemia, o ensino adotou um modelo híbrido com aulas presenciais e remotas. Observe o começo lá. Ficou metade presencial e metade remoto. Veja como é que ficou agora. Após a pandemia, já localizou aqui, o ensino adotou um modelo híbrido com aulas presenciais e remotas. Perceba aqui a introdução do modelo híbrido para dar ideia de que essa forma de trabalho agora é misturada. No ambiente online, podemos contar com a internet para pesquisa e envio de trabalhos, o que permite pesquisar a qualquer momento e torna o processo mais rápido. Aqui. Após a pandemia, podendo pesquisar na hora que quiser, ficou mais rápido, presencial aprendizado, fica dependendo dos professores. Então, essa primeira parte aqui
até podendo pesquisar na hora que quiser, ficou assim. Qualquer momento e torna o processo mais rápido. Por outro lado, veja, está vendo aqui o recurso aqui? Por outro lado, eu mostrei um lado, agora eu vou mostrar o outro lado. No ensino presencial, o aprendizado depende dos professores. A abordagem digital, retomo isso aqui tudinho, incentiva tanto professores quanto os alunos a se desenvolverem, tornando-se mais independentes ao dominar a internet e manter-se conectados com o mundo atual. Ok? Então, observe como o texto já ficou melhor, não deixou de dizer o que a pessoa disse, mas já ficou melhor, tá? E aqui o resumo final. A coesão textual garante a fluidez das ideias, funciona por meio de mecanismos linguísticos, é essencial em textos científicos para clareza e precisão, e deve ser aplicada dentro e entre parágrafos para manter a continuidade textual. Então, eu vou deixar vocês falarem, mas aí eu vou pedir para vocês só mais um pouquinho de paciência, e eu vou compartilhar agora o outro slide sobre o que a gente fez hoje, sobre o que eu peguei hoje de mais produções de vocês, tá? Coisas que eu observei. Pronto. Aquela questão de como eu vou arrumar o meu parágrafo. Então, eu fui lá, a pessoa tinha feito uma atividade daquela que compara a monografia com a dissertação, ok? Então, observe, o texto em cima é o que a pessoa escreveu e o texto embaixo é o que a gente reescreveu, tá? Então, ó, no primeiro diz assim, a monografia descritiva, usa muito o termo observar, a dissertação é mais analítica, usa o termo exploratório, além de fazer uso de amostras como resposta às pesquisas, e por ser mais analítica, o nível do trabalho requer mais profundidade na pesquisa, exigindo o uso de mais fontes, de mais reflexão sobre o tema, dada a necessidade, afinal do trabalho, agregar uma contribuição. Primeiro problema aqui, parágrafo muito longo. Vamos aprender a dividir melhor esse parágrafo, vamos colocar pontos, vamos deixar a nossa escrita mais clara, tá bem? Porque senão fica assim, quase que você não consegue ler, é muita informação num parágrafo só, ok? Não que não levar, começa aqui em usa e termina aqui em contribuição. Então, ó, a monografia, já que estamos comparando coisas, então vamos lá. Não houve mudança aqui, é só a forma de escrever. A monografia tem caráter descritivo, utilizando com frequência o termo observar. Observe que o termo está espiado. Já a dissertação é mais analítica, emprega o termo exploratório e faz uso de amostras para responder às perguntas da pesquisa. Primeiro bloco, dividido. Por ser mais analítica, a dissertação exige maior profundidade na investigação, demandando o uso de mais fontes e uma reflexão mais crítica sobre o tema. Uma vez que, olha a explicação, ao final do trabalho, é necessário apresentar uma contribuição original. Então, observe o primeiro com o segundo e leia você daí e veja o que é que, se ficou ou não ficou mais claro. Continuando. Essa aqui foi outro pedaço, acho que de outra pessoa, não sei. Eu saí pegando os excertos. Em relação à análise de dados, foi demonstrado, através de estatística, com a apresentação de desvio padrão e comparativos de dissertação, enquanto a monografia, os dados amostral, tem um quantitativo menor e os resultados são demonstrados através de gráficos e comparativos percentuais. Veja, tem uma coisa muito complicada quando a gente está começando a escrever esse texto, que é usar essa construção aqui, ó, foi demonstrado, certo? Isso aqui é uma locução verbal que, para o texto argumentativo, científico, não fica legal. Vá direto ao ponto, traga o verbo e coloque
no presente. Não usem essa construção aqui, foi demonstrado, foi utilizado. Fica muito ruim, tá? Então, evitem. Se for o caso, demonstrou-se, fica melhor. Então, aqui, em relação à análise dos dados, a dissertação apresenta uma abordagem estatística, tá vendo? Demonstrada através de apresenta uma abordagem estatística com desvio padrão e comparativos. Enquanto a monografia trabalha com a amostra menor, que é, os dados amostrais aqui, tem um quantitativo menor, trabalha com a amostra menor e apresenta os resultados por meio de gráficos e comparativos percentuais. Então, se você observar, foi dito a mesma coisa. A mesma coisa foi dita, porém de forma mais clara. Isso é um dado importante a se colocar. Aí aqui, um texto maior, por isso que está aqui. Analisando no contexto de comparação das pesquisas, é fato que o embasamento teórico é maior na dissertação, pelo nível de exigência da academia, assim como a proposta dos trabalhos a serem desenvolvidos, influenciando na produção textual. Como mencionado anteriormente, o objetivo é trazer inovação e descobertas para a ciência e para a sociedade, além do que propicia uma abrangência maior a nível de várias pesquisas em diversos países e como estão sendo abordados os temas. Exige um maior conhecimento do autor pesquisador no desenvolvimento de senso crítico, tendo a visão de lacunas e limitações de outros atores, assim como um método científico de coleta, análise e comprovação dos dados mais detalhados. Desta forma, a dissertação auxilia muito para a elaboração de artigos científicos devido ao conteúdo da pesquisa e visão de abordagem com mais consistência textual, técnica, metodológica, científica e de conhecimentos inovadores. Veja, parágrafo, boa análise. A análise não está ruim. A análise tem muita coisa boa, muita mesmo, muito bem analisado, trabalho legal. Agora, na hora de escrever, podia ficar melhor. E é isso que eu quero fazer, deixar vocês escrevendo muito melhor, tá? Então, vamos ver como é que fica. A pessoa falou de algumas coisas, por exemplo, falou do nível de academia, de exigência, a proposta de trabalho tem que levar em conta o que vai ser desenvolvido, isso influencia na produção. Como mencionado anteriormente, a dissertação tem papel importante, já foi relacionada ao que já foi dito antes, né? Além do que propicia uma abrangência maior, exige maior conhecimento. Veja, o texto não está ruim, mas ele pode ficar melhor. Então, vamos lá. Ao analisar as pesquisas comparativamente, é evidente que o embasamento teórico é mais robusto na dissertação, em função do nível de exigência acadêmica e da própria proposta dos trabalhos a serem desenvolvidos, o que influencia diretamente na produção textual. Conforme mencionado anteriormente, a dissertação exerce um papel fundamental para a pesquisa, pois seu principal objetivo é trazer inovação e descobertas para a ciência e para a sociedade. Além disso, proporciona uma abrangência internacional, ao considerar pesquisas desenvolvidas em diversos países e as abordagens adotadas para o tema. Exige-se ainda do autor pesquisador um conhecimento aprofundado para o desenvolvimento do senso crítico. Também demanda a aplicação rigorosa do método científico, desde a coleta e análise até a comprovação dos dados de forma detalhada. Dessa forma, fechando, a dissertação contribui significativamente para a elaboração de artigos, devido à consistência textual, técnica, metodológica, científica e à geração de conhecimento inovadores. Ok? Então, logicamente, houve uma divisão, houve uma melhor organização do que foi dito aqui, tá? E, se você observar, não está tão diferente, ok? Não está tão diferente, mas está melhor escrito, mais organizado, ok? Claro, gente, isso é uma questão também de estilo na forma de escrever, porém, a gente não pode perder a clareza do que seja escrever de forma clara, melhorada, já que estamos escrevendo um texto que exige muito da gente, né? Então, aí vamos lá ao exercício de desenvolvimento do parágrafo.
Aí eu pedi, eu percebi que algumas pessoas, eu não sei se não leem o texto, mas assim, eu pedi para fazer só um tópico. Aí a pessoa fez 2, né? E deu uma mexida aqui, tá? Para poder caber no que a pessoa queria dizer. Mas eu queria só um tópico mesmo, tá? Memória, coordenação motora e raciocínio lógico são fatores essenciais para o bom desempenho funcional. No entanto, pesquisas mostram que esses determinantes necessitam de melhorias. Aí, alguns estudos, eu não sei se eu estou louca, mas eu achei que o tópico frasal, a pessoa tentou adequar, mas eu não consegui perceber onde é que entra essa questão da pesquisas mostram que essas determinantes necessitam de melhorias. Alguns estudos sinalizam que tocar melhor. Aqui, essa parte, eu até aceitaria, se fosse até aqui. Mas quando fala de melhorias, e depois alguns estudos sinalizam que tocar um instrumento e tal, ficou para mim. Eu disse, eu não sei se eu li direito, né? Pode ser que eu leve lá para a sala e o pessoal não me diga, não, professora, eu concordo, discordo da senhora, e o momento é esse, depois eu posso voltar nesse slide aqui, mas eu achei que esse pedaço daqui, mesmo que a pessoa tentou, veja, eu coloquei isso aqui assim, azul, porque foi o pedaço que ela fez, porque esse pedaço aqui de baixo foi o pedaço que eu coloquei lá, tá? Ok? E eu não sei se essa melhoria estaria na parte que fala de conectividade, conectividade e hemisférios cerebrais. Eu isso aqui, né, lá na prática, ok? Eu pedi isso aqui. E depois eu pedi para desenvolver o tópico frasal e desenvolvimento. Não esqueça de fechar. Aí a pessoa veio e colocou: a educação é a chave da liberdade para a ignorância. Diante disso, o ensino presencial encontrou algumas limitações para prevenir a saúde da sociedade. Com o avanço da tecnologia, possibilidades foram criadas para que essa chave continuasse girando. A sociedade teve que se reinventar e se atualizar diante das circunstâncias que surgiram imprevisivelmente. Conclui-se que todos ganharam com essas mudanças, professores, alunos, sociedade em geral, aprimorando o conhecimento e forçados a se atualizar. Aqui tem um problema aqui, ó, já de paralelismo. Aprimorando e forçados a se atualizar por uma força maior. Além disso, o ensino e a busca pelo conhecimento pode ser acessado de vários lugares e a qualquer momento. Veja, a ideia não está ruim. O problema é a forma como ela foi colocada, é a forma como ela foi desenvolvida. E até, eu gostei até do tópico frasal, depois eu fiquei meio assim, mas aí eu fui, né, tentar reescrever, eu não sei se eu consegui, colocando os recursos coesivos. A educação é a chave para a liberdade diante da ignorância. Nesse contexto, olha, o ensino presencial encontrou algumas limitações para preservar a saúde da sociedade. Eu fiquei meio assim com esse negócio da sociedade, da preservação da saúde, mas tudo bem, vamos lá. Com o avanço da tecnologia, novas possibilidades foram criadas para que essa chave continuasse girando. Assim, a sociedade precisou se reinventar e se atualizar diante dessas circunstâncias que surgiram de forma imprevisível. Conclui-se que todos ganharam com essas mudanças, professores, alunos e a sociedade em geral, pois houve aprimoramento do conhecimento e uma atualização forçada. Está vendo? Aprimoramento e atualização. Aprimoramento substantivo, atualização forçada por uma necessidade maior. Além disso, o ensino e a busca pelo conhecimento passaram a ser acessíveis de diversos lugares e a qualquer momento. Então, é mais ou menos o que tem aqui, né? Então, eu só não gostei muito, encontrou alguns limites para preservar a saúde da sociedade. Eu fiquei meio assim, eu não sei se tem a ver com
com a saúde e atualizar-se, mas aí entra a questão, né, porque a proposta é falar do ensino remoto, mas a pessoa esqueceu de falar da autonomia do aluno aqui, né, e dessa exigência, ficou um negócio meio... Mas eu tentei arrumar para mostrar que o parágrafo ele precisa ser melhor organizado, porque senão fica muito confuso. Tá? Então, a gente vai usar o que for possível aqui, reavaliar, reescrever, olhar de novo. É isso mesmo, porque escrever é um exercício. Aqui foi outro tópico fasal. Muito se tem discutido sobre o benefício da música para a população, principalmente em relação à saúde e o bem-estar mental. Assim, participar de atividades musicais como tocar um instrumento. Aqui a pessoa deu uma arrumadinha, né? Contribui para a melhora da memória, que eu disse que podia fazer isso, da coordenação motora e do raciocínio lógico. Estudos com imagens cerebrais comprovam que músicas apresentam maior conectividade entre os hemisférios cerebrais. Então, aqui a pessoa conseguiu fazer o arrumadinho aqui para botar o assim e juntar, participar de atividades musicais, como tocar um instrumento, que foi isso que disse que podia acontecer. E aí, gente, é isso. Eu já falei muito, deixa eu ver que horas são. Temos 15 minutos certinhos. Né? Vou parar de compartilhar, mas se vocês quiserem, eu posso voltar em alguns slides para que vocês possam se colocar, fazer perguntas, fazer colocações. Né? Professora, não na verdade, eu já consigo fazer isso. Não, professora, eu não consigo. Não, eu gostaria de ver de novo determinada coisa, eu queria tirar uma dúvida. Então, agora é com vocês. Eu mostrei o que eu estou corrigindo, por isso que é tão importante, por isso que eu disse, olha, façam as atividades, porque através delas eu já vou vendo. E eu vou mostrando a vocês, eu mostro lá no texto de vocês, eu já vou lá e coloco, isso aqui poderia ficar melhor se fosse assim. Isso aqui, observe isso, faltou isso, eu estou sempre fazendo comentários nas suas atividades. Certo? Dá um trabalhinho, mas eu faço. Ok? Eu leio tudo que você faz. Quando eu não falar nada, é porque está ok, está legal. Entendeu? Bota excelente atividade, faltou isso, corrige algumas besteiras, tá? Mas aí eu queria saber de vocês, se vocês entenderam hoje o que é coesão, como é que ela se organiza, como é que ela se organiza dentro do parágrafo e entre parágrafo, é a conexão que a gente chama parafrástica e interfrástica, né? Parafrástica dentro, inter, entre, e a questão do paralelismo, que eu acho que é uma coisa muito séria que acontece na maioria dos textos. Você quer escrever, mas você não consegue conectar as ideias e você bota tudo junto ali. Isso é um problema bastante comum. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Parece que vocês estão silenciosos hoje. Pode falar, Beth. Professora, eu sempre fico com a dúvida. Na verdade, assim, a gente, quando está escrevendo texto, fica, às vezes, se amarra com medo de errar mesmo, né? Mas, além dos conectivos, assim, utilizar, sempre buscar trocar os pronomes ou colocar expressões de referência também é um caminho para que o texto tenha coesão, né? Isso, perfeito. Usar esses elementos, usar e abusar. Vou colocar mais materiais lá para que vocês vejam, porque tem muito material bom, inclusive como é que você pode dar uma melhorada até na apreciação do que você quer construir, do que você quer dizer, principalmente no texto acadêmico, Beto. Então, você tem vários marcadores discursivos que você pode fazer para começar o seu parágrafo, para retomar, entendeu? Falou lá adiante, vai voltar, não sei quando, você vai fazer uma referência, você tem que ver esse jogo de referência. Por isso que é tão importante estar lendo e estar analisando o que está escrevendo para ver se o que eu disse tem a ver com o que eu disse anteriormente. Isso não é só para vocês, não, para mim também, quando eu estou escrevendo, viu? Eu escrevo, apago. Ainda bem que tem computador, ajuda muito. É verdade. Estou ali, peraí, deixa eu botar isso aqui, que isso não ficou bom, vou fazer aqui, e vou arrumando, que foi assim que eu escrevi meu texto. Né? Minha tese, minha dissertação foi assim, não foi de outro jeito. Ok.
Eu já vou começar me acusando, porque eu ainda estou atualizando as tarefas e não cheguei nessa última de agora. Mas Tem ainda problema não, assim, Lidiane, não tem problema. Só o fato de você estar aqui e o fato de você estar fazendo as coisas ajuda muito. Agora, é claro, se você puder fazer as atividades, vai ser bom que eu já vou avaliando o que você está fazendo. mas ainda assim tem uma contribuição que isso vale tanto para um texto como a gente está analisando, ou está tendo como objetivo acadêmico, né? Quanto para o dia a dia de trabalho. Sim, Isso eu tento melhorar, assim, da minha parte, ter o texto adequado, por exemplo, ser claro e ser adequado ao público, então, ou seja, a finalidade, e trabalho muito isso com o pessoal, que nem sempre o fato de ter a informação é suficiente. Isso é um desafio acho que em todas as áreas, mas em times técnicos, é um ponto desafiador, mas que eu trabalho nessa linha com eles e é algo assim que vale também para mim, para o público que eu tenho que sim, eventualmente ter que me comunicar. isso. Até gostaria de falar, já que você falou isso, sobre o jornal que a gente tem aqui na escola, né? Eu coloquei para eu coloquei para o pessoal, e até cheguei a colocar para vocês, mas eu conversando com o pessoal que faz a editoração do jornal, né, que são alunos. Eita, Ju, o pessoal está falando da chamada. Ju está aí ainda? Acho que Ju saiu. Ju, está aí? Eita, Ju está pedindo perdão aí, foi alguma coisa. Ela vai resolver esse problema aí. Veja só, eu sempre faço questão de colocar que o texto, certo? Ele tem que levar em conta a minha intenção, aquilo que eu quero dizer, a quem eu quero dizer, porque isso vai mudar a forma como eu vou dizer. Não sou eu que falo isso, é o pessoal da linguística textual, né, que analisa as condições de produção e recepção dos textos. Bakhtin, o filósofo russo, já falava dessa condição de recepção, né, porque eu tenho que levar em conta o meu interlocutor. Inclusive, quando eu levo em conta esse interlocutor, até a minha linguagem muda. Se eu vou escrever para adolescente, eu tenho que escrever com a linguagem bem clara. Eu não posso, pronto, quando eu estou ensinando aos meus adolescentes, eu não uso a mesma linguagem que eu utilizo aqui. Aqui eu estou com pessoas de outro nível, de outro padrão. Então, lá eu tento mostrar, eu dando aula num primeiro ano, meu Deus do céu, eu tenho que sapatear, né? Porque eu preciso realmente fazer com que eles entendam o que eu estou dizendo. Eu não posso chegar com vocabulário técnico. Eu, inclusive, evito. Vocabulário técnico eu uso entre meus pares. Eu vou falar dos termos técnicos da área da linguagem, da linguística, né? Mas se eu tiver aqui, eu posso usar uma coisa mais alta, mas eu tenho que explicar. Por exemplo, como eu expliquei hoje, que esses termos são termos da linguística textual. Coesão, coerência, né? Coesão lexical, coesão de retomada. Então, assim, anáfora, catáfora, são termos técnicos que nem vale a pena eu ensinar aqui a vocês. Eu tenho que mostrar na prática como é que vocês vão usar isso e aquilo, porque os termos técnicos é para quem estuda a área, para quem analisa. Se alguém der, aqui, você é linguista e vai analisar isso aqui, então eu tenho que usar um vocabulário técnico, mas para vocês não, eu tenho que mostrar como é que isso funciona no texto. Claro, eu vou trabalhar o conceito, mas eu vou mostrar já na prática o que é. Então, isso é muito importante. Quando você leva em conta aquela pessoa que vai receber esse texto, porque, veja, todo leitor, ele tem, todo produtor de texto, ele tem um leitor em mente. Quando vocês estão produzindo esses exercícios para mim, vocês estão tendo em mente que eu sou, veja, quem é que vai ler, quem é que está corrigindo isso? A professora de português. A professora que está ensinando texto científico, eu tenho que escrever de uma forma científica, porque ela está analisando o que eu estou escrevendo. Então, eu tenho que ter cuidado como eu vou escrever, o vocabulário que eu vou usar, como é que eu vou organizar, não é? Eu preciso levar em conta que ela agora ensinou o tópico frasal, eu tenho que abrir, eu tenho que desenvolver, eu tenho que fechar, tem que fazer sentido, tem que ter nexo. Ela me trouxe os mecanismos, eu vou ter que usar, porque agora ela vai observar isso também. Então, vocês têm um leitor em mente. E isso é muito importante, porque isso faz muita diferença. Eu escrevo porque eu estou sendo avaliado de alguma maneira, né?
Eu estou sendo alguém e vai receber o meu texto. E eu preciso que esse texto, ele tenha o meu objetivo pretendido, ele seja alcançado. Isso é importante também. Eu tenho um objetivo, ao escrever, tenho. Mas esse objetivo precisa ser alcançado. Então, eu vou lançar mão de todas as estratégias possíveis para que esse texto seja bem recebido. Eu não sei se eu expliquei direitinho o que você colocou aí. Sim. Ok. Mais dúvidas? Cadê as dúvidas? Vamos lá, pessoal. Josi, meu microfone não está pegando hoje, não sei o porquê. Eu recebi a devolução da atividade 3. Deixa eu ver aqui, deixa eu abrir aqui. Mas não está aparecendo os comentários. Olha, do trecho ou trecho reescrito. Eu recebi a devolução, mas não está aparecendo para mim os comentários. Eu tenho que olhar, porque às vezes eu coloco alguns comentários embaixo, eu posto o comentário para vocês embaixo e não posto ao longo da atividade. Eu não sei, porque teve atividade de tópico frasal que eu coloquei, isso aqui não está legal, então eu não sei como é que se vê, mas aí essa parte mais técnica de como ver o comentário do professor, vocês podem pedir para a Juliana, tá? Porque ela pode mostrar. Eu não sei se eu já fiz algum comentário em alguma atividade dela, mas ela pode mostrar para vocês como é que funciona, tá? E como é que vocês podem fazer. A Andréa colocou, é isso que sempre penso, quem irá ler o que estou escrevendo? Confesso que fico com um pouquinho de medo quando estou fazendo essa atividade. Fique não, não fique não. Sim, tem vídeo na pastinha do Drive explicando, Juliana está dizendo, viu? Como é? Foi que falou comigo no começo aqui. Foi Raquel. Viu, Raquel? Tem lá como você pode ver. Veja, Andréa, não fique preocupada, não, tá? Claro, você vai tentar fazer as atividades da melhor maneira possível, mas o importante agora é que vocês estão aprendendo, porque vocês estão aqui, vocês vêm para cá, e vocês estão aprendendo mesmo a organizar o texto, porque quando chegar na hora de escrever o projeto, veja, eu estou instrumentalizando vocês para vocês escreverem o que vocês têm de escrever, tá? E aí, na hora que vocês chegarem para escrever, vocês já estarão melhores preparados, então não tenha medo. Porque aqui nem nota tem. Vocês estão fazendo atividade, eu estou corrigindo, estou vendo, estou fazendo os comentários, tá? E o meu objetivo é fazer com que vocês reflitam. Por isso que eu peguei os materiais de hoje, com as produções, para mostrar, tá? Peguei aleatoriamente, não interessa saber quem foi, interessa saber que é da turma. É assim minha metodologia de trabalho. Eu sempre faço isso, tá? E aí, o importante é que vocês vejam o que a gente está fazendo em cima do que vocês estão fazendo. Porque não adianta eu trazer exemplo do Arco da Velha que não tem a ver com vocês. Entenderam? E nem tentem fazer, por isso que eu disse, não tentem copiar de canto nenhum, façam como sabem, porque num determinado momento vai ser você e você mesmo. Num concurso é você e você mesmo. Não vai ter nada, ninguém para lhe ajudar, não. Então, a hora é agora. É difícil, a gente se aperreia, apaga, escreve de novo, lê, não ficou legal, certo? Ah, professora, e aí a oportunidade de você receber um feedback meu é fazendo uma atividade. Por isso que a atividade é tão importante. Eu sei que é pesado, vocês têm muita coisa para fazer. Eu tenho plena consciência disso. Mas é impossível você não parar para praticar. Tem que praticar. Não tem o que fazer aqui. Aqui é muita prática. Por isso que eu explico algumas coisas e depois a gente entra na prática. Vocês estão entendendo? A ideia é essa. Quem mais vai perguntar? Então, não tenha medo, tá bom? Se alguém tiver com o mesmo sentimento dela, joga fora o medo. Não tenha medo de errar. Não tenha. O importante aqui é que está todo mundo aprendendo. É porque a gente tem uma cultura, eu acho que está arraigada lá dentro, lá no nosso, sei lá, inconsciente coletivo, eu acho. Eu enfrento isso, eu estou educando há 3 gerações, e eu encontro aluno, às vezes aluno jovem, novinho, ele não quer fazer um negócio e errar, não. Ele fica o tempo todo preocupado, né? Ah, eu não vou fazer não, professora, porque eu não sabia. Eu digo, faça aqui, meu filho, olha, faça. Depois, a gente não tiver bom, a gente faz de novo. Ah, professora, mas eu não quero fazer não. Então, você não quer aprender? Você já quer nascer pronto? Então, você vai fazer o que aqui?
né? Na escola, no curso, sei lá onde é que a gente vai, né? Então é isso. Eu disse para você já, né? Que minha dissertação ela parecia que tinha um elastec. Ela ia e voltava, ia e voltava, ia e voltava. Aí você diz, não, você é professor de português. Bem, essa parte aí, né? Eu vou fazer, prefiro não comentar, e já comentando aqui, eu era professora de português, mas não, professor de português escreve pouco, né? É sobre isso. Entende? Eu até sabia tudo lá, as ortografias, mas nada de escrever. Eu ia lá fazer esses parágrafos assim, como eu mostrei aqui. Isso é um processo de aprendizagem. Isso é um processo. Professora, eu tenho um ponto para trazer, mas não tem a ver e não tem a ver com a aula. Não tem problema não, pode falar. O quanto assim é interessante esse conteúdo. Quando eu comecei aqui, eu estava pensando em trancar o mestrado. Aí eu desisti, voltei para o meu grupo de pesquisa que eu estava participando, com algumas coisas que eu fui aprendendo aqui. O pessoal estava concluindo um artigo para publicar. Eu comecei a participar do artigo, que eu comecei a ir questionando coisas com ele, a partir do... Aí, Eita! agora tu vai ter que ler a revisão sistemática para a gente poder dar uma revisada junto. Aí comecei a fazer isso, aí aí passei a participar do artigo que o pessoal achou como válido, já que eu ia trabalhar na revisão e indicar coisas do que a gente estava estudando. E essa semana, a empresa que eu trabalho, ela tem uma bolsa na CNPq, onde a gente tem um pesquisador desenvolvendo um conteúdo para nós, estudando algo direcionado. Aí, como eu comentei que eu estava reforçando, porque eu me afastei do mestrado, o pessoal sabe do contexto, ninguém estava querendo assumir esse projeto do ponto de vista de gestão de projeto. Estou no mestrado e estou fazendo, vamos dizer, esse reforço aqui. Aí, meu chefe disse, não, é você. Olha aí, menina, Porque precisava de alguém para acompanhar. Meu Deus, e você nos deixar dormir sem ouvir um comentário desse? Não, mas você está de parabéns. Não, você realmente, olha, isso aí é muito bom de ouvir, esse feedback. Nossa, não tem igual, não. Muito bom, excelente. Excelente, olha aí. É possível, tá vendo? Já teve aquele parabéns para você, isso mesmo, Ju. Parabéns. Já teve aquela palavra da professora Graciele, já teve agora esse incentivo que você está tendo, né, de estar estudando novamente, de estar aqui. É isso mesmo, parabéns, é isso mesmo, gente. Tá vendo? Então, isso está acontecendo com ela e isso também já está acontecendo com você. Com certeza, a sua visão sobre leitura e escrita ela já não é mais a mesma. Eu tenho plena certeza disso, tá? Plena certeza. Eu sei que já tem algumas pessoas saindo, mas eu tenho certeza, plena certeza. Então, assim, a próxima atividade que eu vou colocar, porque você sabe que eu tenho que colocar, é sobre. Eu vou fazer uma coisa pequenininha, tá? E se vocês puderem, façam lá o resumo e o fichamento e aquela questão da paráfrase, porque eu gostaria de dar uma retomada, tá? Dar uma olhada daqui para a próxima aula e dar uma retomada com vocês e seguir adiante, tá? Nessa proposta, que aí a gente agora vai entrar mais especificamente, né, nas partes de um projeto, o que é uma pesquisa, o que é um problema de pesquisa, como é que ele pode ser feito, tá? Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso e fazer uma retomada nessa parte de fichamento, que é tão importante, né? Como eu falei, fazer fichamento é importante porque você já vai separando os materiais da sua pesquisa, você já vai organizando. Isso é muito importante, tá bom? Quem já fez, ótimo, parabéns. Tem gente que já fez tudinho, viu? Tem gente que quando eu fui lá, que eu abri lá a planilha, a pessoa está de vento em popa. Tem gente que fez a metade, tem gente que não fez quase nada. Então, vamos lá, né? Vamos fazer, está bem? Então, é isso. Tem mais alguma pergunta? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat.
Só tem aqui parabéns, Lidiane, parabéns, parabéns. João que foi-se embora, que precisava ir. Pronto, muito bem. E faço votos que vocês não percam os nossos encontros, porque mesmo assistindo o vídeo, aí perder uma oportunidade de ouvir algumas coisas, perguntas, participação não é muito bom, é bom participar aqui mesmo. Uma horinha só da vida de vocês, né? É positivo, tá bom? Então, se não tem mais perguntas, declaro nosso encontro encerrado. Agradeço a Juliana.